Eu sou estudante de iniciação científica do Laboratório de Química Analítica da UFV, o LAQUA, onde nós fazemos análises de agroquímicos, principalmente em matrizes alimentícias, né? O meu edital foi o PIBIC Funarbic, e hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto, que é a utilização do biocarvão, biochar, produzido a partir de biomassa de palha de café arábica como etapa de remoção de clorofila de extratos vegetais, o cleanup. Então, basicamente, o que é o biochar, né? De acordo com o International Biochar Initiative, o biochar é um material rico em carbono produzido por pirólise de matérias-primas orgânicas em ambientes com baixa ou nenhuma concentração de oxigênio. É um biocarvão. Então, quais seriam as suas aplicações? Na literatura é possível encontrar diversas aplicações, como na fertilidade do solo, a dissorção de poluentes, aumento do sequestro de carbono, controle de fitopatógenos, a absorção de metais pesados, e nós gostaríamos de contribuir com mais uma ferramenta para o biochar, como a dissolvente de clorofila em etapas de cleanup. Essas etapas de cleanup seriam necessárias em análise de teor de agrotóxicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Bom, e qual seria a relevância dessas análises, né? De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é um dos líderes mundiais de produção e exportação de produtos agropecuários e também é líder no consumo de agrotóxicos. Então, numa iniciativa da Anvisa, foi criado o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos, que analisa o risco dietético e criou vários termos, como o IDA, que é ingestão de área aceitável, e o LMR, que é o limite máximo de resíduos, que é um parâmetro que basicamente calcula a quantidade permitida máxima de resíduos de agrotóxicos no quilograma de alimento fornecido ao consumidor. Então, como esses parâmetros são determinados? Através da análise de multiresíduos, que contam com técnicas de extração, como do tipo Quetches, do tipo extração líquido-líquido por partição a baixa temperatura, que visam analisar esses extratos de matrizes vegetais por cromatografia gasosa. No entanto, em matrizes mais contaminadas, com maior teor de gordura ou maior teor de pigmentos, como a clorofila, por exemplo, há necessidade de uma etapa de cleanup antes da análise. Então, basicamente, a clorofila degrada no injetor do cromatógrafo e nos metros iniciais da coluna, causando retenção do analito e atrapalhando, né, as análises. Então, faz-se necessária a etapa de cleanup. Atualmente, os adsorventes mais conhecidos são o octadecilcilano e a amina primária e secundária. Então, nós sabemos que o biochar, existem fatores influentes na sua produção, como o tempo de residência, a temperatura escolhida de pirólise e o tipo de biomassa, principalmente. E por que nós escolhemos a palha de café como biomassa para a produção do biochar? De acordo com a CEAPA, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, responsável por cerca de 1/3 de todo o café comercializado, sendo Minas Gerais, onde se situa a Universidade Federal de Viçosa, o principal estado produtor, correspondendo a cerca de 40% de toda a produção nacional. Isso equivale a 21,45 milhões de sacas de café anual. Considerando que a palha de café é 46% da composição química do fruto, a cada 1 tonelada de frutos cerejas que passam pela via seca de processamento são formados 180 quilos de palha de café. Ou seja, o primeiro motivo para a nossa escolha é um redirecionamento desse resíduo agroindustrial, na forma de um impacto ambiental mesmo. O segundo motivo seria a sua composição química complexa, que poderia trazer características químicas interessantes para o nosso biochar. Então, os nossos objetivos basicamente foram preparar os biochars em diferentes temperaturas e granulometrias, caracterizá-los, aplicá-los na remoção de clorofila em extratos de chá verde, que são matrizes muito contaminadas, e comparar frente aos dissolventes comerciais, que é o C18 e o PSA. Então, basicamente, como esses biochars foram produzidos? A primeira etapa é a pirólise da biomassa, que foi realizada a 300 graus, 400, 500 e 600 graus, e um tempo de retenção de 4 horas. Basicamente, nós variamos as temperaturas com o intuito de avaliar se a mudança de temperatura ia modificar propriedades de absorção do biochar posteriormente. Assim como tamizamos em diferentes granulometrias de 1 milímetro, 0,15 milímetros e 0,053 milímetros. A caracterização fisicoquímica dos biochars basicamente girou em torno das técnicas de infravermelho para análise de modificação de grupos funcionais de acordo com as temperaturas de pirólise, a composição química por análise elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, o ponto de carga zero e a difração de raio-x para um processo de grafitização dos biochars. Como esses extratos foram produzidos, né? Como comentei, as técnicas mais conhecidas são a extração líquido-líquido por partição a baixa temperatura. Então, a primeira etapa foi o PBT, né?
onde a gente coleta a fase orgânica, que passa por uma segunda etapa de secagem com sulfato de magnésio. A terceira etapa é a dissorção com a utilização do biochar, né, ou o adsorvente de clorofila, por um processo que é denominado extração por fase sólida, né? E esse extrato, já com menor concentração de clorofila, como vocês podem observar pela diferença de coloração, ele é filtrado, e esse filtrado é lido por um espectrofotômetro na região de 400 a 800 nanômetros, gerando um espectro onde a gente utilizou o recurso da lei de Lambert-Beer, correlacionando a diminuição de concentração com a diminuição dos valores de absorvância. Então, nos nossos resultados de discussão, nós observamos que o aumento da temperatura de pirólise causou uma diminuição na porcentagem de biochar produzido em relação à palha de café. Outra coisa que foi possível observar na análise elementar, que a porcentagem de carbono é crescente à medida que a temperatura de pirólise aumenta e a porcentagem de hidrogênio é decrescente. Isso indica uma perda de grupos funcionais. Que foi confirmado pela caracterização com o infravermelho. Vocês podem observar no espectro da palha de café que existem várias bandas referentes a grupos funcionais, como álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos, e à medida que a temperatura de pirólise aumenta, há uma suavização dessas bandas, né, indicando a perda por volatilização, que é o mecanismo principal de formação de poros do biochar. Na difração de raio-x, nós podemos observar que há uma intensificação dos picos formados no gráfico, né, de difração, indicando o início de um processo de grafitização. Os pontos de carga zero, em média, das temperaturas de pirólise foi em torno de pH igual a 8,5. E na análise de remoção de clorofila, o biochar que apresentou melhor remoção foi a amostra de 300 graus Celsius de temperatura de pirólise e 1 milímetro de granulometria, que apresentou inicialmente um percentual de remoção de 19%. Então, para avaliar o efeito do pH na etapa de partição a baixa temperatura, foram utilizados tampões em pH 4, 7 e 10, e foi observado que em pHs mais alcalinos há uma remoção maior de clorofila. Então, em pH 4 a remoção foi mínima, em pH 7 essa remoção subiu para 18%, e em pH 10 a remoção foi a máxima que nós conseguimos com 100 mg de biochar, que é 23,34%. A comparação com os adsorventes comerciais, o octadecilcilano e a amina primária secundária, foram utilizados 50 mg na fase de extração em fase sólida. Esses reagentes são comercializados em torno de R$ 1.471 e R$ 1.442, mais ou menos 100 gramas desses reagentes. Nós observamos que o biochar apresentou um comportamento de 21,5% de remoção, o C18 34,8% de remoção e o PSA, o maior dos três, 59,3% de remoção. Então, as nossas conclusões foram as seguintes. O aumento da temperatura de pirólise é diretamente proporcional à perda de grupos funcionais oxigenados na superfície do biochar, que foi analisado pelo espectro, né, gerado no infravermelho, pela suavização das bandas. E também um processo de grafitização que foi confirmado pela difração de raio-x. O biochar, com temperatura de pirólise de 300 graus Celsius e 1 milímetro de granulometria, apresentou o melhor perfil de remoção. Como ele é menor temperatura de pirólise, ele também corresponde a mais grupos funcionais na sua superfície. Utilizando pHs mais alcalinos, houve um favorecimento da dissorção de clorofila pelos biochars. O percentual de remoção de clorofila do biochar foi apenas 10% menor do que o C18 nas mesmas condições. Então, realmente existe uma relação interessante de custo-benefício, uma vez que 100 gramas do adsorvente C18 é comercializado em cerca de 1.442 e o PSA em torno de 1.471, enquanto o biochar ele é um resíduo agroindustrial, como eu comentei, então seu custo é apenas relativo à sua produção. Quais seriam as nossas perspectivas, então? O biochar ele poderia ser utilizado como adsorvente de clorofila? A resposta seria sim, desde que houvessem mais etapas de extração em fase sólida, a fim de aumentar esse percentual de remoção até atingir uma remoção adequada para a utilização por cromatografia gasosa. Essas são as nossas referências e muito obrigada.